Fala, guerreiros e guerreiras do Norte! E sejam muito bem-vindos de volta à História do Combate. Bom, no último vídeo nós viajamos aí pelas batalhas e conflitos dos anos lá 3000 a.C. até 500 a.C. Focou principalmente nas civilizações mesopotâmicas, sumérios, acadianos, babilônicos, assírios e caldeus. A gente também viu um pouquinho lá da China, viu um pouquinho de Egito, mas a gente focou principalmente na Mesopotâmia. Nesse vídeo a gente vai retornar da onde a gente parou e vamos ver principalmente as batalhas travadas aí pelos gregos e pelos macedônicos. Também vamos ter um gostinho ali do que foi o início da República Romana. Então chama o grito de guerra e vamos continuar lá na nossa linha do tempo. Partindo da onde a gente parou, lá no ano de 500 a.C., a cidade de Roma começa a estender seu controle sobre as tribos vizinhas de língua latina, tornando-se um centro de poder local. Acho que assim como os egípcios e os gregos no vídeo passado, os romanos também não necessitam de introduções, né galera? Todos nós já conhecemos quem eles foram. 10 anos depois, em 590 a.C. e um pouquinho mais para o leste, os hoplitas gregos repelem uma invasão marítima persa na Batalha de Maratona. Apenas o início do que seria o conflito entre os gregos e os persas. Para quem está um pouco perdido, o Império Persa, ou o Império Aquemênida, é a continuação do império fundado por Ciro o Grande, que nós vimos lá no finalzinho do último vídeo. Esse império se alastrou a partir da região mesopotâmica, ou Oriente Médio. Na Batalha de Maratona, cerca de 10 a 15 mil guerreiros atenienses foram capazes de repelir cerca de 20 a 25 mil soldados persas, contidos em cerca de 600 embarcações. Ao passo que os persas viram cerca de 6 mil soldados serem massacrados no campo de batalha antes de baterem em retirada, os atenienses perderam apenas cerca de 200 hoplitas no campo de batalha. E aí, acha que você conseguiria bater de frente com um hoplita desses no braço? Alguns anos depois, durante os anos de 480 e 479 a.C., Xerxes, ou Xerxes, não sei, comanda uma invasão em larga escala na Grécia, porém é derrotado pela força militar superior grega, liderada pelas cidades-estado de Esparta e Atenas. Quem viu o filme 300 conhece bem esse conflito, apesar de que o filme só retrata o início da invasão, a famosa Batalha das Termópilas, na qual as forças espartanas foram lideradas por Leônidas I, só sei a pronúncia porque vi o filme, e seguraram o avanço da invasão persa por 3 dias na passagem de Termópilas, infligindo perdas enormes no exército persa. Pois é, essa galera não brincava em serviço. Resultado de homens livres que não viviam por nada mais além da guerra e lutavam por aquilo que eles acreditavam, bem diferente do exército persa, que era feito basicamente de escravos. Desviando nosso olhar para o Oriente, lá na China, em 475 a.C., começa o período dos estados combatentes, uma guerra civil. O conflito civil dura até 221 anos de Cristo, mais de 200 anos de conflito. Quando a China foi unificada nas mãos de Qin Shi Huang, a guerra foi travada em larga escala com o uso generalizado de bestas e armas pesadas de cerco. Em 431 a 404 a.C. é a vez da Grécia se ver no meio de uma guerra civil. Discutível o termo guerra civil, né galera? Já que a Grécia era basicamente composta de cidades-estados independentes. A famosa Guerra do Peloponeso coloca Atenas e seus aliados em uma guerra terrestre e marítima contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Atenas é finalmente derrotada após uma expedição desastrosa contra Siracusa, na Sicília, isso em 415 a 413 a.C. Acho que naquela época os músculos valiam mais do que cérebro, né galera? Brincadeira, os espartanos claramente eram estrategistas brilhantes e os atenienses tinham um exército extremamente capaz. Mas enquanto os atenienses brincavam de filosofar, os espartanos viviam só para tretar. Rima não planejada. Em 397 a.C., Dionísio I, tirano de Siracusa, na Sicília, cria o primeiro trem de cerco na Europa para uma campanha contra os cartagineses com catapultas de torção e uma protobesta, os oxibeles.
As tretas estão definitivamente ficando mais sofisticadas, né, galera? Os cartagineses podem ser entendidos como os ancestrais dos antigos fenícios. Sua civilização se estendia pela bacia do Mediterrâneo. Sua principal cidade era Cartago, cidade que deu nome à civilização cartaginesa. Em 390 a.C., Roma é saqueada pelos gauleses. Essa derrota é seguida pela reforma do exército romano. As legiões, uma milícia cidadã, ou seja, não eram soldados militares, mas sim civis, abandonaram a falange de infantaria por táticas mais flexíveis. Bom, duas coisas para introduzir aqui. Quem eram os gauleses e o que era a falange de infantaria. Os gauleses correspondiam ao conjunto de populações celtas que habitavam a Gália, território que, a grosso modo, corresponde à parte da França, Bélgica e Itália. Mas quem eram os celtas? Celtas por si é a designação dada a um conjunto de povos, ou etnônimos, se você estiver se sentindo culto, organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família linguística indo-europeia. Família linguística composta por centenas de línguas que inclui as principais línguas da Europa, Irã e do norte da Índia, além dos idiomas predominantes historicamente na Anatólia e na Ásia Central. Enfim, as tribos pertencentes aos celtas se espalharam pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. Ou seja, os celtas eram uma verdadeira salada de tribos que se espalharam pela Europa ocidental na antiguidade. Entre essas tribos, temos os gauleses. Obrigado, Wikipedia. Falange de infantaria, no contexto militar, é a formação retangular de infantaria grega antiga, tipicamente composta por lanceiros. E aparentemente, os romanos também adotaram essa técnica inicialmente. Ok, podemos dar continuidade na linha do tempo. Continuando, em 359 a 336 a.C., Filipe II governa o reino da Macedônia, transformando em uma grande potência militar, impondo sua liderança nas pequenas cidades-estados gregas. Mas o que é a Macedônia? Macedônia Antiga tem sua história vinculada aos povos que habitavam a região da Grécia e da Anatólia na Antiguidade. Ok, então resumindo, os macedônios eram um grupo étnico grego que ocuparam parte da Grécia Oriental e parte da Turquia contemporânea. Enfim, pessoal, com esse final aí repleto de consultas à Wikipedia, nós vamos dar um stop aqui na nossa linha do tempo. Fique ligado aí nos próximos vídeos dessa série e se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, que é sempre muito bem apreciado. E se você não quer mais perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve aqui no canal. Também não deixa de baixar o meu e-book A Arte do Combate, um guia ilustrado repleto de armamentos e armaduras históricas. Link aqui na descrição. A gente se vê em breve, um forte abraço e até mais. Fica com Odin.